Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Bom, pessoal, hoje aqui ó, a única coisa que é nova é a camisa, ó. Camisa nova, era a camisa, Fernandinho. Primeira vez, aniversário de roupa, assim, a camisa nova. Ai, meu Deus do céu, te falar, viu? Bom, gente, hoje eu vou voltar ali pra uma velharia. Tem uma história curiosa de como fui ver esse filme. Mas é porque ele tem uma ligação, hoje é diferente. Hoje não é só velharia, velharia ou porque é um clássico, coisa que vale. Vamos chamar de cult. Me permita aqui minha filosofada. Aqui na minha terminologia, aqui eu vou chamar de cult aquilo que eu acho que é bom, tem a sua história e tal, mas envelheceu mal, né? E eu vou chamar de clássico aquilo que é atemporal, tudo bem? Então vamos colocar assim: o clássico é O Vento Levou. Eu assisto hoje, ele tem a mesma qualidade pra mim que eu assistia 30 anos atrás e quando foi feito há 100 anos atrás, tem a mesma coisa. Mas nesse caso aqui, nós vamos falar hoje sobre um que realmente eu não achei que tinha envelhecido tão mal, mas envelheceu sim. Que é A Volta dos Mortos-Vivos. Tema que eu gosto, todo mundo sabe aqui, que é o canal Zumbilândia, que é o canal de Faroeste. Vou tentar ainda fazer alguns especiais sobre isso, mas para não me alongar mais, nós estamos falando aqui da Volta dos Mortos-Vivos, de 1985, então se vão 40 anos aí do lançamento do filme, né? É um filme que ele tem, sim, algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes, ele transformou o cinema, essa é uma das qualidades dele, é uma das características dele, e que ele tem uma novidade que a gente fala logo depois que eu rodar a vinheta aí, tá bom? Então, sem mais delongas, A Volta dos Mortos-Vivos, A Volta dos que não foram, certo? É hoje o nosso tema do canal, tá bom? Roda a vinheta. Bom, pessoal, retomando aqui, vamos lá. É um filme terror, comédia, comédia, terror, né? Não é um terrir, não, porque tem umas coisas ali, algumas questões interessantes, mas ele é um filme. Se eu falo muito aqui de norte de filme, ele é um filme que ele tem um norte, né? Pode ser que hoje tenha ficado algumas coisas ali mais datadas, tudo mais, vamos dizer assim, mais mambembes, mas pra época lançou moda, criou uma tendência, vamos chamar assim, né? E aí, a partir daí, é um filme que eu já gostava de filme do Jorge Romero, que é o criador de tudo isso que a gente conhece, dessa questão de zumbi, como eu gosto em relação ao cinema mundial, ao cinema norte-americano, mas esse veio com uma proposta muito interessante que é, vou falar que é um segundo filme porque aquilo lá que foi feito no passado por Jorge Romero era uma verdade, isso é sensacional, e vou colocar isso em uma camada escondidinho ali, um armazém de suplementos médicos ali, num cantinho lá de Louisville, lá, cidadezinha lá do Kentucky, né? E aí, a partir daí, eu vou contar de uma forma muito breve, de um dos atores brilhantes ali, o que é o que vai acontecer. É muito simples assim. Então, olha, tô chegando com um novato que vai começar a trabalhar nesse armazém de suprimentos e eu vou chegar para ele e vou falar assim, olha, tem um negócio aqui embaixo, aqui são vários andares, tem um negócio aqui embaixo, aqui no porão, que você não sabe a história. Um desvio ali de uma coisa que aconteceu, nós estamos falando de um filme dos anos 80, ele fala de algo que aconteceu nos anos 60 e 70, né? E aí, ele diz que aquilo foi entregue errado ali. São cápsulas com aquilo que causou um problema sério lá naquele passado de sangue que foi encoberto ali pelo exército, pela indústria farmacêutica e tudo mais. Então, essa é a premissa aí. Aquilo vai, vamos dizer assim, vai vazar, né? Vai tomar forma ali e vai começar a correria. E quando a gente fala que lançou tendência, pessoal, não é um exagero. Porque se você for ver pelos olhos de hoje, você vai ver uma coisa ali que fala assim, tá bom, tudo isso, filme, pelos olhos de hoje. Mas se você for ver ao que se refere esse filme, a criatividade que tem em cima desse filme, com pouco gasto, esse filme se pagou e foi um sucesso, tá, gente, assim, se pagou 4, 5 vezes, né, só no mercado norte-americano ali. É um filme que tem suas qualidades, porque ele é referência para um monte de gente que vai fazer filme. Se você gosta de cinema, você não pode olhar com indiferença a Noite dos Mortos, mesmo que você não seja um cara que curte que nem eu, que já de graça eu falo que filme de zumbi ruim é bom, né? Mas assim, mesmo que você não tenha essa coisa desse pensamento tão próximo, de gostar tanto desse gênero, desse tipo de filme, você não pode ficar indiferente. Então, agora vem a parte curiosa. Tá dizendo ali, pessoal, que o filme tá no Prime Video ali, tá coisa nenhuma, puta enganação, viu? Isso aí devia ser, olha gente, eu não sei, é muito próximo do crime que o pessoal fala, né? Você vai procurar, tá e não tá, você vai às vezes comprar, né, alugar esse serviço e aí não tá lá, muito estranho, né? Então eu consegui de um camarada, vou até colocar aqui depois aqui na edição, para que todo mundo saiba, né? O camarada conseguiu colocar com a versão, a dublagem, acho que é a original, Viacom, no Facebook. Então eu consegui assistir na íntegra, uma imagem mais ou menos, né? O filme com a dublagem original. Então,
E eu tinha que ver, porque eu não queria fazer isso de cabeça, apesar de que, gente, tava fresca na memória, tudo que acontece ali, tá? Fresco na memória, até me espantei, a memória tá boa. Ou que se eu gostei tanto desse filme, né, e assisti mais do que uma vez, é claro, gente, há mais de 25 anos atrás, tá? Faz uns 25 anos que eu não vi esse filme. Então, assim, a história é essa, você tá ali numa cidadezinha, nos Estados Unidos, tem esse armazém é próximo de um cemitério que chama Ressurreição. Olha que bem bolado. Então, dentro do contexto de uma quadra, de uma cidadezinha, vai acontecer o filme inteiro, e é isso que eu falo. Não é só a dinâmica, mas como que com pouco dinheiro, né, com pouca coisa, com pouca alocação, você consegue fazer algo tão memorável assim para tantos anos. Bom, e aí como eu tento fazer sempre aqui, pessoal, eu faço aquele destaque dos atores e atrizes, porque merecem, né, porque esse filme é o que é também por conta deles, né. Vamos começar com um cara que eu vou falar, ele era figurinha carimbada da época, mas eu não guardei, não é um cara que eu guardei o nome, chama Clu Gallagher. Então, inclusive eu não sei se pronuncia assim, né? O Clu Gallagher, ele é o cara que ele entra ali e é diferente, porque se você pesquisar o que ele fez na trajetória de vida dele, A Volta dos Mortos-Vivos, é sensacional a participação dele. Ele faz uma coisa, ele é muito versátil mesmo. Ele faz uma coisa que não era do métier dele, do dia a dia que ele fazia nos filmes e participações que ele fazia na época. Já o James Carney, ele foi um cara que talvez as pessoas de hoje lembrem mais dele, porque ele foi um cara que ele fez coisas talvez mais... Ô, Minguado! Caramba, velho, você puxa até o fio, cara! Ai, Minguado, sua participação especial, vamos lá, perca a concentração. Então ele é um cara que foi figurinha carimbada, talvez em filmes que foram mais populares, tá? E filmes que ele foi até mais velho, assim, fazendo uma coisa que chamou mais atenção, vamos chamar assim. E ele faz ali uma coisa, ele tá muito afetado, é muito estereotipado o personagem dele, ele força mesmo, mas que hoje eu vejo até com mais carinho do que na época. Na época aquilo ficava meio assim pra mim, eu gostava, mas eu achava que tinha uma coisa estranha nele. Hoje não, hoje... O que envelheceu mal não tem a ver com ele, tá? Então hoje eu sinto muito mais interessante a participação dele do que na época. Vocês vão gostar também, quando vocês forem conferir lá nesse canal do Facebook do camarada aí que eu assisti, tá bom? O que eu não tinha lembrança é que esse camarada que eu vou falar aqui agora, que talvez seja o menos conhecido de todos eles, que ele era tão bom e que ele fazia um personagem tão forte. Então, numa refilmagem, não vai ser o caso agora, vai ser uma continuação que vamos chegar lá já. Ele seria um personagem vivido aí por gente hoje em dia, que seria bem interessante, tá, gente? O nome do ator é Don Calfa. E quando ele entra em cena, eu falei, ele tem a participação ali, né, tal, que ele faz ali um cara embalsamador. Meu, é sensacional. É um herói improvável. E é dele as partes mais contundentes, mais legais desse filme, que não é profundo. Tem uma ou duas coisas profundas ali, vou chegar lá também já. Pera que eu vou chegar lá, vou tentar fazer o mais rápido possível aqui, gente. E um que eu tinha uma memória muito boa, que eu falei assim, esse cara fazia ele era um cara novo, mas que já tinha um toque legal. Mas ele não ficou sendo um cara de primeira linha, não, na sequência da vida. E lembrando, né, pessoal? Filme já antigo, 40 anos. Gente, esses três que eu falei já de mais idade, todos já foram embora, né? Inclusive o diretor, que eu já vou falar aqui, que tem um destaque dele também. Mas o Tom Matthews é um cara que ele faz ali uma participação muito boa. Tem um núcleo ali de jovens ali, então, que são, assim, entre aspas, um pouco descartáveis, assim, no processo da coisa, vamos chamar assim, mas ele não. Ele é diferenciado, ele é bem diferenciado e ele faz uma coisa ali muito legal, porque a pegada do filme tem uma coisa diferente. Bom, antes de cair aqui pro diretor, que tem um comentário específico, aí sim tem uma coisa ali que chama muita atenção. Uma garotada da época, eu lembro bem, gente, era uma coisa assim que, meu, eu te vi e revia por causa dela. Você não tem como chegar aqui e querer ficar mentindo pra vocês e tal. Essa também está viva até hoje, né? E ela é graciosa até hoje. Que é a atriz Linnea Quigley. A Linnea faz uma participação ali. Gente, o canal aqui não é pra criança, né? É um nu frontal, um nu total, tá? Que ela faz uma performance ali. A gente adorava ver. Ela é muito bonita, ela é muito graciosa. Ela tem uma coisa ali contundente que ela fala no filme que acontece, que ela porque é um humor ácido, tá, gente? É um humor diferente. O Jorge Romero, ele colocava mais o zumbi e ele não trabalhava muito com essa parte do humor, somente nos filmes deles, os iniciais. Essa aqui veio pra ser humor, mas um humor não é bobinho, ele é ácido, ele tem umas colocações ali bastante contundentes, vamos chamar assim. E ela fala uma frase, a frase talvez mais contundente seja a dela. Bom, e o diretor dessa bagaça aí, ele é um cara que é diretor, ele é roteirista, ele é supervisor de efeitos visuais, então brincava nas 11 e é um cara muito bom, que é o Dan O'Bannon.
E o Dan O'Bannon, entre outras coisas, ele foi um cara que tem a mão ali em nada mais, nada menos que Aliens, tá, pessoal? Ele é roteirista de Aliens. Então, só pra colocar quem é o cara, né? E ele já foi, infelizmente, em 2009. Então, como eu falei, a maior parte do pessoal envolvido no filme, gente, já foi, tá? Eu não sei o núcleo jovem ali que... Inclusive, teve cara no núcleo jovem que morreu muito cedo, tá? Vou colocar aqui a fotinha pra vocês saberem quem é. Pra vocês até quando assistirem o filme, falarem, pô, isso aí já saudoso, já. Então, é complicado. O tempo é implacável, né, pessoal? E se eu não me engano, o Don Bannon também, ele é roteirista ou tá envolvido com Força Sinistra. E Força Sinistra é outro também que tem uma habilidade lá, gente, só que essa é mais tempo, tá? Esse nossa, vinha no Sinistar maravilhado. Teve nenhum garoto que saiu normal depois de ver Força Sinistra, que, vou colocar aqui a fotinha, vocês vão entender também, coisa sensacional. É um cara que tinha bom gosto, meu. Ô, Bannon, você tinha um bom gosto, hein? Bom, e o Don Bannon, ele tinha ali uma conversa tal, e baseou essa obra, então, do roteirista também escritor John Russo e do tal do Jorge Romero, tá? Então, existia uma permissão ali e tal, tinha umas questões de direitos autorais e tal, mas ele seguiu uma linha com permissão e tudo mais, e fez uma sequência, vamos chamar assim mesmo, apesar de diferente. É uma sequência que ela é real, ela é totalmente vinculada ao universo, só que ela é feita de uma forma diferenciada. Muito bem bolado isso aí. Por isso que eu falei que criou aí várias tendências aí para esse tipo de gênero de filme, tá bom? Gente, e assim, não é para ficar mórbido não, mas só para colocar aqui em linhas gerais, o ator Gluckulager Oculger, ele foi embora em 22, o James Karen foi em 2018, o Don Calfa em 2016, tá? O Tom Matthews, que é o camarada novinho, lá tá com hoje 66, 67 anos, tá? Mesma idade parecida ali com a linha. E isso aí fica sendo aí a ficha corrida aí de todos eles aí, tá bom? Bom, e por fim, pessoal, eu não vou colocar aqui como spoilers, né? Mas tem lá, os efeitos visuais são práticos, são muito bons, né? Don Bannon era dessa praia. Tem lá uma figura de um zumbi, aquela como de Walking Dead, que é só... The Walking Dead homenageia isso, é claro, né, pessoal? Que é só uma parte de cima, o dorso, que assim, né? E ela fala uma coisa muito diferenciada. Então você tá ali num filme de comédia, acontecendo umas galhofas e tal, mas na hora que é perguntado pra ela, por que vocês fazem isso, né? Vocês ressuscitaram por causa de um gás, por causa da liberação de um gás tóxico, não tem mistério nenhum. Esse é outra coisa também, não tem mistério, porque o do Jorge Romero ficava aquele mistério, o que aconteceu, como aconteceu, porque ali não, é um gás tóxico, dá a explicação do que é, esse gás faz as células ficarem diferentes, a pessoa, ou a vida se aspirou, morre em vida, e a outra que está morta retoma de uma forma muito esquisita e fica com uma fome específica. Essa eu vou falar, que aí todo mundo já sabe, fome, né? Cérebro, tá? E essa personagem aí, vamos chamar essa zumbi aí pela metade, é perguntado pra ela, por que você tá fazendo isso? E a resposta é de uma profundidade muito grande, gente, é bom. Vou deixar aqui no ar pra vocês seguirem a minha dica, procurar o filme no Facebook aí e verem qual é a frase que essa zumbi pela metade fala, tá bom? Então, dito isso, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal e deixando aquele valeu aqui, ó, gente, aquele valeu vivo. Tá? Não meio morto, meio vivo. Aquele valeu bem vivo. Valeu. Gente, vocês acreditam que eu tava quase esquecendo o porquê que eu fiz esse vídeo especificamente que eu falei no começo? Gente do céu, me perdoem, é o seu linguado aqui que faz eu perder o raciocínio. Nós vamos ter uma continuação que tá colocado aí, que nós vamos ter uma continuação nesse ano 25, no final agora, novembro, dezembro, tá? Que, segundo algumas fontes aí, ele vai acontecer 18 meses depois do que ocorreu nesse filme aqui. Por que 18 meses? Estão dizendo que ali naquela localidade mesmo ali, 18 meses, então no Kentucky ali e tal, 18 meses depois vem a continuação ali que tá com cartaz, eu vou colocar com cartaz maravilhoso. Talvez seja a capinha do meu vídeo, e eu vou colocar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Então por isso que eu quis fazer algo tão nobre, vamos chamar assim, né? Tão relevante como a Volta aos Mortos-Vivos, ter a sua continuação tardia, vamos chamar assim, mas antes tarde do que nunca, e ser o que estão falando que vai ser uma questão de 18 meses depois do ocorrido nesse final aqui, que vou deixar o final pra você. O final você decide. Vou deixar pra vocês verem também aí no Facebook, tá bom? Agora sim, gente. Valeu. Agora valeu nos finalmente mesmo. Valeu. É a volta, né? Então eu voltei pra falar isso pra vocês. A volta do que não foi. Valeu. Que amor vai me levar. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar.